Ó, tio Júnior aqui de volta, graças a Deus. Estou aqui para mais uma aula de ciência com vocês, né? Para a gente aprender juntos. E a gente vem falando aí nas aulas anteriores um pouquinho sobre o solo, não é isso, meus amores? Então vamos dar uma relembrada aqui do que a gente já vinha falando, para a gente dar continuidade ao nosso assunto de hoje, né? O solo, ele que é um dos principais componentes do ambiente, né? O solo, nele, né? Existem pessoas que moram neles. Que pessoas são essas? São os animais, né? Os seres vivos. Então, existem animais que moram dentro do solo. Existem animais que precisam do solo para sobreviver. Existem seres vivos que precisam do solo também para sobreviver, como as plantas. Não é isso? As plantas precisam do solo para sobreviver, né? As raízes são fixadas no solo, né? Vimos também um pouco sobre a formação do solo, não é? Que antigamente o solo ele era rochas, pedras, e devido às chuvas, ao vento, né? Essas pedras vão se quebrando e vão se tornando areia, né? Que é o nosso solo. Não é isso? Muito interessante, não é? Vimos também sobre a utilização do solo pelo ser humano, né? Nós, seres humanos, utilizamos o solo para muitas coisas. A gente utiliza o solo para criar animais. A gente utiliza o solo para construir nossas casas, não é? Então, a gente precisa também muito do solo. O solo é muito importante para nós, né? O solo ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Vimos também sobre o cultivo de plantas, que hoje em dia, cada vez mais, esse cultivo, né, de plantas, ela vai crescendo cada vez mais, devido ao quê? Ao crescimento da população. Então, quanto mais pessoas nascem, mais vai precisar que aquelas pessoas se alimentem, né? Então, vai ter mais bocas para comer. Não é isso o ditado que a gente sempre fala, né? No nosso popular. Então, quanto mais pessoas tem, mais pessoas irão comer. Então, a gente precisa mais, então, cultivar, né? Tirar aquelas plantas ali para fazer, né, o alimento, não é? E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre algumas técnicas. Olha o solo aí, né? Ele que é lindo, riquíssimo em nutrientes. E nós precisamos muito dele. E hoje, na página 57, tá, criança? 57, nós iremos falar um pouquinho sobre as técnicas para o cultivo do solo. Existem algumas técnicas que nós utilizamos para que o solo ele fique rico em nutrientes, para que as plantas se desenvolvam melhor nele, né? Para que o solo ele não fique ruim, para que o solo não fique destruído, certo? Então nós temos aí, ó, Aline e José plantaram hortaliças em casa. Veja aí a situação de Aline e José. Aline plantou sementes de alface em um vaso que estava no quintal. O solo da jardineira, ou seja, de Aline, estava compactado. O que seria isso, meus amores? Compactado. Um solo que não está servindo para as plantas crescerem. Um solo que está ali feio, né? Um solo que está sem nutrientes nenhum, né? Um solo que não está cuidado, né? Resumindo tudo, um solo que não está cuidado. Não tem nutrientes nenhum. Além disso, a Aline não regou o solo da jardineira todos os dias. Ou seja, ela não está cuidando desse solo. Então, esse solo vai ficar ruim, péssimo. Já José, José também plantou sementes de alface em um vaso. No entanto, antes de plantar sementes, ele deixou o solo fofo, arejado e adicionou adubo.
Além disso, José regou o solo do vaso todos os dias, ou seja, está molhando todos os dias. Olha a diferença, né? Da atitude de José para a atitude de Aline. Muita diferença. Então, em qual dos vasos provavelmente as plantas irão se desenvolver de forma mais adequada? No vaso de José. Por quê? Porque o solo está mais cuidado. Ele está regando todos os dias, ele colocou adubo. Não é? Muito bem. Para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo precisa ter ar, água, matéria orgânica e nutrientes em quantidade adequada. Certo? O solo que apresenta essas características é chamado de solo fértil. Ou seja, porque o solo está adequado ali. As plantas, ao você plantar, ela vai estar feliz, ela vai crescer feliz. O ser humano utiliza algumas técnicas para tornar ou manter o solo adequado ao cultivo das plantas. Essas técnicas podemos citar. Vamos arar aquela terra. Já ouviram falar sobre isso? Vamos adubar aquela terra. Vamos adubar o sítio de laranja. Vamos irrigar. Vamos drenar. Então, são essas as técnicas que temos que fazer com o solo para que aquele solo fique um solo perfeito, um solo bem cuidado. Tá? Então, vamos começar aí pela aração, que é uma das técnicas. Para que o ar e a água penetrem no solo com mais facilidade, é necessário que ele esteja fofo. Para isso, o solo deve ser retirado com a utilização de instrumentos, como a enxada ou arado, né? Se for um terreno pequeno, com a enxada dá para a gente fazer. Ou seja, o arar, a aração é mexer no solo. Mexer no solo, para que ele fique soltinho, bem fofinho, tá? Podemos fazer com a enxada. E se for um terreno imenso, né? Hoje em dia já temos, né, instrumentos aí, não, com automóveis, que é o trator, que podemos estar fazendo isso também, né? Que facilita, tá? Então, o que pode acontecer quando cultivamos uma planta em um solo compactado? Essa planta ela não vai nascer. Se o solo estiver compactado, não vai nascer. O solo está ruim, o solo está destruído, desgastado. Se você tivesse de arar o solo de um vaso, como faria isso? Que instrumento você utilizaria? Aquelas pazinhas, né? A gente vai, ó, mexer a areia do vaso. Temos que mexer para que a areia fique fofinha, arada, né? Bem produtiva. Olha só aí, um trator arando, né, o terreno para deixar bem, né, próprio para a plantação. A irrigação, na página ainda 58, tá? Está falando sobre a aração e agora a irrigação. Em alguns locais, a quantidade de água disponível no solo não é suficiente para as plantas se desenvolverem adequadamente. Nesses casos, é necessário irrigar o solo. Ou seja, possa ser que aquele terreno seja um terreno seco, que recebe muito sol, então não tem chuva, não está recebendo chuva ali naquele momento, e as plantações estão morrendo devido a tanto sol, porque as plantas precisam também de água para sobreviver. Então, se não tem água, não chove, então a gente tem que irrigar, ou seja, está molhando aquela plantação. Porque molhando a plantação vai estar molhando o solo. Tá? Então, existem diferentes técnicas para irrigação. Né? Uma delas aí que está mostrando é a irrigação por superfície, ou seja, né, geralmente colocam mangueiras, né, dentro da plantação e aí liga e fica molhando automaticamente.
né? Se for plantas no jardim, pega uma mangueira e vai molhando, mesmo a gente, né? E aí vai ajudando aquelas plantas a se desenvolverem, né? Elas precisam de água. Olha só aí, tá vendo como é? Como eu falei, né? São torneiras que são ligadas e elas ficam o tempo todo ali, ó. Né? Liga elas por um certo tempo, depois desliga. Porque também não pode estar molhando muito, né? Porque senão vai encharcar. E aí as plantas vão morrer de tanta água. A adubação, ó, também é um passo muito importante. As plantas precisam do adubo. As plantas retiram do solo alguns nutrientes de que precisam para se desenvolver. No entanto, alguns solos não apresentam quantidades adequadas desses nutrientes. Nesses casos, é necessário realizar adubação. Os adubos ou fertilizantes podem ser químicos ou orgânicos. Ou seja, existem alguns solos que já têm esse adubo natural, alguns não. Então precisamos colocar adubos ou fertilizantes, não é? Tem gente que coloca cocô de boi, né, de gado, pega lá no curral aquele adubo do gado e bota nas plantas, nos sítios de laranja, né? Que diz que é muito bom. Os adubos químicos são produzidos em indústrias. Já os adubos orgânicos são feitos de restos de plantas e de fezes de alguns animais, como boi, cavalo, galinha e porco. Tá? Olha só aí, né? Então são adubos orgânicos, que são feitos das fezes desses animais. Né? Como a gente vê, a gente vai para o curral, pega lá aquele adubo do gado, né? O adubo que está sequinho, e vai colocar nas plantas, que vai ajudar, né? No desenvolvimento delas. Então isso é adubação. Cocô de galinha também, né? De cavalo, de porco, de tudo, certo? E também temos a drenagem, né? Tem terrenos, tem solos que não tem a presença de água. Já tem outros que tem muita água. Então a gente precisa drenar para tirar aquela quantidade de água. Em alguns locais o solo apresenta grande quantidade de água, ficando encharcado. Para retirar o excesso de água dos solos alagados, utiliza-se uma técnica chamada drenagem. Na drenagem são feitas valas no solo para escoar o excesso de água, né? Então, as plantas também não podem estar com tanta água, porque senão elas morrem, ficam encharcadas. Tá? Saindo um pouquinho agora das técnicas das plantas, vamos para a criação de animais. Na página 63. Página 63 está falando um pouquinho aí sobre a criação de animais. Observe a obra de arte a seguir. Temos aí uma obra de arte. O que atividade está retratada nessa obra de arte? Que atividade, né, está sendo retratada aí? O que é que está mostrando aí nessa obra de arte? É um senhor criando ovelhas. E qual é a importância dessa atividade para o ser humano? Criar animais, depois para vender, isso gera o quê? Renda. E até mesmo para comer, sua alimentação, né? Então é isso uma das importâncias. Então, a criação de animais como bois, cavalos, ovelhas, cabras, búfalos, né, entre outros, é chamada de pecuária. Então, essa criação de animais a gente chama de pecuária. E o solo é muito importante para esse tipo de atividade, pois é nele que se desenvolvem as pastagens, né? Nascem os capins para o gado comer, para os cavalos comer, as ovelhas e animais comerem, né? E ocorre o cultivo de plantas para a produção de ração. Ou seja, a gente pode plantar capim, pega aquele capim, vai retirar, né, o capim, vai cultivar ele para criar ração para aquele gado, para aqueles animais que comem cocheiras, os cavalos que comem baias, tá? Então serve também de alimento. Ou os animais comem diretamente do pasto, ou aqueles animais que são presos, precisamos cultivar aquele alimento que é plantado no solo
para moer, né, fazer a ração para esses animais. E também, né, avançando um pouquinho, vamos falar um pouquinho também sobre a extração de minérios. Página 65, né? Dentro do solo existem alguns minérios. E aí a gente precisa estar extraindo esses minérios para a confecção de alguns materiais, como cartão de memória. Alguns aparelhos celulares podem ampliar sua capacidade de armazenamento de dados por meio dos cartões de memória. Né? A gente tem a memória do celular, mas aí a gente precisa ter mais memória, tipo, né, tirar mais fotos, gravar TikTok, gravar, né, ser um blogueiro, então a gente precisa ter muita memória no celular. Uma das matérias-primas do cartão de memória é o dióxido de silício, que é um tipo de minério. E onde é que a gente encontra esse minério? Dentro do solo. Ó, as rochas podem ser formadas por vários minerais. Muitos desses minerais podem ser extraídos pelo ser humano e explorados economicamente para a fabricação de diferentes objetos. Nesse caso, os minerais passam a ser chamados de minérios. O dióxido de silício, assim como outros minérios, é encontrado nas rochas. A atividade de extração dos minérios é chamada de mineração. Já ouviram falar em minas? Mina de ouro, né? São as minerações, no qual a gente encontra esse material para a confecção, né, de alguns objetos. Veja a seguir alguns dos principais minérios explorados no Brasil e alguns dos objetos fabricados a partir deles. Então, nós temos aí, ó, a bauxita, né, é um tipo de minério que é utilizado para a produção de latas de alumínio. Então, as latas de alumínio é produzida por esse tipo de minério aí, a bauxita. Nós temos também o níquel e o cobre, que é utilizado na produção de moedas. O ferro, né? O ferro já tem estudo. O ferro é um minério e ele é utilizado na produção de ferramentas. Não só de ferramentas, mas também outros materiais. Tudo que é feito do ferro, né? Interessantíssimo a gente saber que isso aí é confeccionado de algo que é tirado das rochas do solo, não é? Interessante. E também vamos ver um pouquinho de como evitar a degradação do solo. Página 67. Nós temos aí essa imagem aí, que é um solo que ele está sendo afundado, né? Ele está sendo degradado aí. E diz o seguinte, olha aí outra imagem, né? De outro tipo. O solo ele está caindo, gente. Ele está sendo destruído. Então, a retirada da vegetação causa prejuízos ao solo. Algum desses prejuízos pode ser observado na imagem acima. Mas, por que se formam esses buracos no solo? Por que será? Então, a ação da água e do vento pode causar transformações na superfície terrestre, como erosão. A erosão é um conjunto de processos que causa a retirada e o transporte de partículas do solo e um dos fatores que provocam sua degradação. Ou seja, né, o solo ele está ali totalmente desprotegido, não tem nenhuma grama, não tem nenhuma planta, não tem nenhuma árvore para sustentar esse solo. Por quê? Quando se tem uma árvore, as raízes daquela árvore, ela sustenta o solo. Se tem grama, capim, o capim está ali sustentando o solo. Então, se começa a chover em um local, vamos citar uma estrada de chão, de um povoado. Se chove muito ali, começa a fazer regueiras, não é? A chuva, a chuva começa a cavar.
Então, isso é, né, erosão, isso é degradação do solo. Então, isso vai provocando as regueiras, que a gente vê quando a gente vai de carro, de moto, que cai nas regueiras, tá cheio de buraco. Então, isso é devido às chuvas e o vento, que a chuva vai levando o solo, né, vai levando a areia e vai cavando buracos no solo. Mas se tivesse plantações, né, se tivesse árvores, isso vai sustentando, vai protegendo. Mas se for uma estrada mesmo que passa carro, uma estrada, né, uma via, vai chover, por isso que cava, né? Por isso que a gente tem que fazer o quê? Asfaltar. Para não estar criando, né, esses buracos e a gente tá caindo neles, provavelmente. Então, muito obrigado, meus amores, pela sua participação aqui comigo hoje. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.